Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que está circulando aí bastante na imprensa e na mídia nos últimos dias, que é deflação. E antes da gente começar, eu vou fazer aqueles pedidos habituais, né? Aquela coisa assim de deixa o seu like, né? Inicia aí a sua discussão, suas dúvidas, né? Comentários, aciona o sino das notificações, mas eu quero fazer mais um pedido especial, que é o seguinte. Se você conhece alguém aí, de repente, um amigo, parente aí, que está ouvindo muita bobagem por aí, que você acha assim que precisa ser salvo das trevas da ignorância, compartilhe esse vídeo ou compartilha qualquer outro vídeo do canal que você acha que possa ser útil, né? Afinal, aí você ajuda alguém e ajuda também o canal a crescer. Mas é isso aí, vamos falar sobre a tal da deflação. Ok, então antes da gente entrar no assunto propriamente da deflação, eu quero falar um pouco sobre a mídia econômica e né, a imprensa, tá? Imprensa é um nome que já não se usa mais, está caindo em desuso, né? Porque faz referência a uma época em que a mídia era majoritariamente impressa, né? Jornais, revistas. Mas assim, o pessoal costumava falar assim que a imprensa era o quarto poder, né? Que seria uma espécie de poder regulador, ajudando a controlar os outros três poderes, assim, dando transparência para isso. Isso, até certo ponto, é verdade, mas uma coisa que a gente não pode esquecer nem por um segundo sequer é que a imprensa, ou a mídia, usando um nome mais moderno, não é um poder. É um segmento de negócios, é um business. Tá? Então, as pessoas, empresas e instituições que estão na mídia estão, salvo algumas exceções aí, para ganhar dinheiro. Tá? Então fazem as coisas do jeito que é economicamente sustentável para eles. E uma forma de fazer isso é ficar chamando atenção constantemente, fazendo sensacionalismo, criando muitas vezes falsas controvérsias, quer dizer, pegando assuntos supostamente controversos e tentando repercutir aquilo. Quer dizer, se aquilo não fosse repercutido, ninguém ia dar a mínima para aquele assunto, né? E esse é o modus operandi da mídia, né? Então, nós, como céticos, de uma forma geral, a gente tem que estar permanentemente consciente disso, atento a isso, com esses exageros e com esses sensacionalismos. E o caso da deflação é um caso desse tipo, né? Alguns veículos de mídia foram bastante comedidos ao reportar a deflação que aconteceu de forma pontual, né? Enquanto outros já tocam o terror, né? Então a história, deflação, o que vai acontecer? E agora? É bom, é ruim, etc e tal. Então, feita essa observação sobre o comportamento da mídia econômica, né? E o comportamento também da mídia, vamos dizer assim, a mídia paralela, né? A mídia do cidadão, que aí é onde a gente coloca aí os youtubers, blogueiros, influenciadores, etc e tal, que aí costumam exagerar até um pouco mais. Mas, enfim, para a gente falar de deflação, eu acho interessante a gente falar de inflação, já que, toscamente, a deflação seria seria a inflação ao contrário. Né? Eu costumo dizer que a inflação é o pilar do mercado financeiro, é a coisa mais importante do mercado financeiro e tudo no mercado financeiro gira ao redor da inflação. Então, a inflação define a taxa de juros define o retorno da renda fixa e o retorno da renda fixa define o retorno da renda variável. Então, veja que está tudo encadeado e tudo ao redor da inflação. Então, a inflação é uma coisa muito importante, né? E eu gosto de fazer uma outra comparação, uma outra metáfora da inflação, né? Uma metáfora médica, em que eu digo assim que a inflação é como se fosse a pressão arterial. Tá? Então, se você tem uma pressão arterial muito alta, você vai morrer. Né? Em algum momento você vai morrer. Vai morrer, todo mundo vai, né? Mas eu digo, vai morrer por causa disso. Né? Vai ter aí, talvez, aí um ataque do coração, né? Alguma coisa nessa linha. Então a pressão não pode ser muito alta. Mas se a pressão for zero, aí você já morreu, você já está morto. Né?
Então, existe um nível ótimo de inflação. E que nível ótimo é esse? Não existe um consenso formal, mas existe aí um consenso entre especialistas aí de que essa inflação ideal seria algo na faixa de 2 a 3% ao ano, que é a inflação que a gente estava vendo aí nas economias desenvolvidas até antes da pandemia, né? Então é mais ou menos esse nível, é uma inflação pequena, né? O fato de haver uma pequena inflação mostra que aquela economia está viva, né? Então, um pouquinho de inflação é um bom sinal. Muita inflação é sinal de descontrole e de problemas maiores na frente. E a ausência de inflação, ou pior, a inflação ao contrário, aí costuma ser uma coisa bem mais complicada, né? Então, vamos lá. Qual que seria a definição formal, então, de deflação? Deflação é um processo de queda de preços, né, de queda de preços de produtos e serviços de forma generalizada. E atenção, porque essa palavra é chave, generalizada, tá? Então, é um processo que acontece na economia como um todo. A maior parte dos setores econômicos, então, experimenta uma queda de preços. Não precisa ser a economia inteira, porque nada afeta a economia inteira, né? Assim como a inflação também, ela pode estar muito alta, mas sempre tem um setor ou outro ali que, por alguma razão, está baixando o preço. Então, deflação é a diminuição de preços de produtos e serviços de forma generalizada. E a gente pode dizer que nós temos, assim, 3 tipos de deflação. O primeiro tipo de deflação, ele é uma falsa deflação, porque ele vai um pouco contra essa questão aí do generalizado. Ele seria uma deflação setorial, tá? Então a gente pode argumentar dizendo assim, não, nem sequer devia chamar deflação, porque não é generalizado. Então a gente pode falar, por exemplo, de alguns segmentos da economia ou alguns produtos, categorias de produtos e serviços que os preços vão caindo, caindo, caindo. Um exemplo claro, né, e muito conhecido, produtos eletrônicos, né? Telefone celular, quanto custava um telefone celular quando lançou, né? Lá há muitos anos aí. Quanto agora custa, por exemplo, um telefone simples, né? Então, os preços vão caindo, 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 né? Alguns dizem que isso é uma deflação setorial, mas isso contraria um pouco lá o negócio do generalizado. Pode acontecer esse tipo de deflação de forma generalizada, mas é muito raro. Teria que acontecer uma mega revolução, tipo a Revolução Industrial, assim, né? Em que você teve ganhos gigantescos de produtividade em todos os setores, ou praticamente todos os setores da economia. Então, sei lá, né? Um dia aí no futuro, se inventarem aí uma inteligência artificial geral, né? Quer dizer, alguma coisa nessa linha, assim, talvez a gente tenha uma mega deflação aí de fato generalizada, porque, né, nós não vamos mais ter problema com produção, né, não vai mais ter problema de escassez, aí tudo vai ser lindo, maravilhoso, vamos ver, né? Eu espero que uma Skynet incipiente aí, ainda em desenvolvimento, não esteja ouvindo aqui isso que eu estou falando. Mas, enfim, os outros tipos de deflação, né, a gente pode dizer que tem uma deflação por redução de demanda agregada. Então, as pessoas simplesmente param de consumir. E elas podem parar de consumir por vários motivos, né? Talvez o principal desses motivos é medo, insegurança. Então, às vezes, a economia pode estar muito bagunçada, pode estar em crise, né? Ou na perspectiva de crise, e as pessoas se retraem, elas param de consumir. E ao parar de consumir, isso gera um efeito em cadeia, né? Quer dizer, a pessoa para de consumir, as lojas e outros estabelecimentos param de vender produto, param de ter receita, aí eventualmente vão ter que parar de comprar matéria-prima, vão ter que demitir pessoas, e aí a gente já sabe no que isso termina, né? E o outro tipo, então, de deflação seria aquilo que se chama de deflação monetária, que é uma deflação por contração do volume de dinheiro e de crédito, né, da oferta de dinheiro e crédito que está circulando na economia. Então, secou o dinheiro, secou o crédito, as pessoas não têm mais grana para comprar, param de comprar e o preço cai, né? O preço dos produtos cai. Então, vejam que tanto esse caso
da inflação monetária, né, que seria assim, uma contração de oferta de dinheiro, e a deflação por redução, né, de demanda agregada, elas acabam tendo o mesmo efeito no longo prazo, que é conduzir a economia para uma recessão e às vezes para uma mega recessão, né? Justamente por conta desse efeito, né? No curto prazo é legal, né? Olha que bacana, os preços caíram, etc. e tal. Só que, né? Por que os preços caem? Os preços não caem assim por simples boa vontade dos produtores, né? Os preços caem porque cai a demanda. Então precisa baixar o preço para ver se vende, né? Diminui margem de quem está vendendo, diminui lucro de quem está vendendo, eventualmente aquilo encalha, quem está vendendo começa a ter problemas, né? Vai ter que mandar a gente embora, etc. e tal. Então o triste fim aí de uma deflação costuma ser uma mega recessão, e essas duas coisas estão associadas, né? Recessões causam deflação e deflações podem potencializar recessões, ou até mesmo uma depressão econômica, que seria a evolução da recessão. Então, por isso que existe um certo consenso assim entre economistas, entre especialistas, de que a deflação é uma coisa ruim, né? Porque ela, no curto prazo, parece uma coisa interessante, né? O consumidor fica com aquela percepção de que ele está tendo algum tipo de vantagem, mas a gente não pode esquecer que um consumidor, ele também é um trabalhador, né? Está prestando serviço, é empregado de alguém. Então, assim, se as empresas simplesmente param de vender e tem que baixar o preço, a atividade profissional daquela pessoa está ameaçada, né? E logo, né, vai lá e ela perde lá a fonte de renda dela, né? Inclusive tem aquela velha piada, né, muito antiga do mundo da economia, que fala sobre a diferença entre recessão e depressão, né? Então fala, a recessão é quando o seu vizinho, o seu primo, o seu cunhado, sei lá, perde o emprego. Depressão é quando você perde o emprego. Mas isso pode acabar acontecendo aí, né, inevitavelmente aí numa deflação que conduza a uma recessão muito grande. Para fechar o assunto aqui da deflação, o que a gente teve no Brasil recentemente é uma deflação pontual. Foi uma coisa que aconteceu em um mês, pode acontecer em outro mês, pode ter 2 meses seguidos de deflação, mas isso não é o suficiente para dizer que nós estamos numa economia deflacionária. Tá? Até pelo seguinte, imagine agora como se fosse, por exemplo, a Bolsa de Valores. Né? Imagina assim o índice Bovespa subindo, naqueles períodos gloriosos, assim, que ele sobe, né? Tipo aquele período assim, 2003 a 2008, ou então 2016 até meados de 2020, por aí, um pouco antes da fase aguda da pandemia, né? Que subia. Ele não sobe em linha reta. Ele dá uma caída de vez em quando, dá uma respirada, né? Sempre tem aquele período assim que a bolsa cai aí uns 3 dias, cai um mês, né? E isso não tira a bolsa da sua tendência de alta. E com a inflação é a mesma coisa, a inflação está subindo, às vezes um mês ou outro a gente pode ter uma deflação. Isso é o famoso retorno às médias. Tá? Então, ter 1 mês ou 2 meses de deflação, isso não é motivo para pânico e nem devia estar chamando tanta atenção. Né? Aliás, é até um pouco surpreendente, né, que depois de meses assim, de inflação bem carregada mesmo, né, estava na hora de vir algum tipo de alívio, e principalmente que essa deflação brasileira é muito da suspeita, né? Porque veja que ela não é exatamente uma deflação causada aí pela contração, né, do crédito, da oferta de dinheiro, e nem também por um choque na demanda, né? Quer dizer, ele é uma inflação meio forçada aí pelo próprio governo, né, que mexeu aí em alguns setores específicos, principalmente combustível, energia, né? Então é uma deflação aqui entre nós assim meio fake, tá? Quer dizer, não é uma deflação muito natural aqui, tá? Então a gente nem devia estar muito se preocupando com isso aí, porque tende a ser um efeito, quem sabe assim, passageiro, né? Quer dizer, só uma adaptação, as coisas voltando às suas médias e vida normal. Agora, se a gente tiver um período prolongado de deflação, aí sim isso
tende a ser um problema, né? Então, 6 meses, 1 ano de deflação aí é encrenca. Aí, economicamente, a coisa fica complicada. E para fechar esse vídeo, uma última coisa que eu queria falar, aí voltando um pouco, né, o que eu falei aqui no começo do vídeo sobre o comportamento da mídia, da imprensa. Por conta da deflação, a gente viu um monte de gente falando um monte de coisa por aí. Algumas coisas muito interessantes, muito sensatas, e um monte de abobrinha, um monte de bobagem. E eu lembro de ter visto recentemente em uma coluna aí de um grande jornal brasileiro, um jornalista fazendo um comentário crítico ao mercado financeiro e dizendo assim que o mercado financeiro acha que desemprego é uma coisa ruim e que deflação é uma coisa ruim, né? Como se estivesse fazendo a sugestão assim de que o mercado financeiro é insensível, né? E né? Aqui entre nós tá? Mas isso não é um problema do mercado financeiro, é um problema do ser humano, né? Seres humanos são insensíveis e sacanas em geral, tá? Mas, enfim, a questão é que inflação e emprego no contexto atual, tá, está associada à inflação. E deflação está associada à recessão. Eu até fiz um vídeo recentemente aqui no canal, vai ter um link aqui provavelmente na descrição em algum lugar, falando sobre esse efeito, né, essa associação entre desemprego e bolsa de valores. Por que às vezes, e sob certas circunstâncias, a bolsa comemora o desemprego? Não é sempre, isso é uma coisa também pontual. Aconteceu recentemente alguns dias nos Estados Unidos, mas é um fenômeno que está associado à inflação, né? Emprego está associado à inflação. Então não é que o pessoal do mercado financeiro comemora desemprego por algum tipo de sadismo. Não é isso, tá? Isso é uma visão ingênua, né? E um tanto sensacionalista da coisa. O ponto é que emprego numa situação inflacionária e deflação são coisas que podem até ser positivas no curto prazo, mas no longo prazo tendem a causar problemas bem maiores, né? Deflação pode levar a uma depressão econômica. Assim como emprego alto, nível alto de emprego, numa economia inflacionária, pode levar essa inflação ao descontrole e que eventualmente também leva a recessão e deflação. Tá? Então é aquela coisa assim, em circunstâncias como essas, deflação e emprego alto, né, alimentando a inflação, isso é mais ou menos como se fosse uma droga, como se fosse uma bebida alcoólica, né, alguma coisa assim, que te dá um prazer, te dá um retorno de curto prazo, né, quer dizer, é bom, é legal, é divertido no curto prazo, mas no longo prazo vai te criar problemas, vai te ferrar, né? Só que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender esses efeitos de segunda, terceira, às vezes de quarta ordem de algumas decisões econômicas, né? Porque a economia é um sistema complexo, né? Uma coisa afeta a outra. Então acabam tendo uma visão um pouco rasa e a gente fica sem saber se isso é má fé mesmo, né? Quer dizer, alguém que sabe, é aquilo que se chama de desonestidade intelectual, né? Desonestidade intelectual é o nome bonito que a gente dá assim para ser burro de propósito. Quer dizer, você fala uma coisa que você sabe que está errada, que não tem o menor sentido, mas fala aquilo muitas vezes para gerar uma certa comoção, um efeito emocional. Então a gente não sabe se quem fala esse tipo de coisa faz isso por desonestidade intelectual ou se por burrice mesmo, tá? Mas enfim, né? O fato é que tem gente falando por aí e nós aqui do nosso lado, né, do lado do ceticismo, a gente tem que ficar um pouco atento a isso, tentar entender as coisas para que a gente consiga formar opiniões, quem sabe, né, não opiniões certas, mas opiniões um pouco menos erradas. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.